Bom dia, Pai Senhor. Meu nome é Débora Campos Estefânio, como vocês já sabem, já me conhecem, né? Ao longo desses meses todos e de outros anos e de outros momentos. Na manhã do dia de hoje, dessa quinta-feira, eu quero deixar com você, para mim e para você, alguns conselhos assim simples, práticos, nesse novo ano, nossa, e ano eleitoral, né? Ano de eleições e que sirva assim também para o seu dia a dia e para o meio em que você vai viver, embora você não vai exercer esse tipo de cargo, esse tipo de função, e de repente você nem precise mais se preocupar com escolher ou não, né, aquele governador, aquele prefeito, né, aquele deputado, mas fica aqui um adendozinho. Muitos me perguntam, mas Provérbios só fala sobre a mulher, né, só fala sobre o liderar, né, já que Salomão era rei, né, herdou o trono de seu pai, Davi. E aí eu falo, não. Provérbios tem outros grandes e muitos ensinamentos, como nós já vimos, né? Sobre filhos, principalmente, a netos, né? A coroa dos mais anciões, né? Dos vovôs e das vovós, e bisavós são os netos, os filhos, né? Ensinamento também, principalmente para aqueles que vão liderar, exercer alguma função ministerial ou profissional, como a gente já tem acompanhado. E na manhã do dia de hoje, dessa quinta-feira, eu quero ler com você o livro de Provérbios, capítulo 28. Ele também tem 28 versículos, né? E na manhã do dia de hoje nós vamos lê-lo, não todo, somente alguns saltitando, e especificamente aqui nesse capítulo. O livro de Salomão, o livro de Provérbios de Salomão, ele nos ensina, nos fala, ele nos dá aquele clique, aquele alerta, né, a respeito do ambiente político, né, seja numa empresa, seja numa escola, uma faculdade, uma instituição, seja ela pública, privada, e principalmente no dia a dia que a gente está vivenciando, estará vivenciando nesse ano, né, nesse novo ano. Diz assim, vamos ler comigo, por favor? Provérbios 28, eu vou começar pelo 2. Por causa da transgressão da terra, mudam-se frequentemente os príncipes, mas por um, sábio e prudente, se faz estável a sua ordem. Ou seja, por causa de um líder inteligente, a gente já sabe, né? Já aprendeu sobre a sabedoria, a inteligência, a sagacidade, né? Se faz, então, um reino tranquilo, um reino estável, e permanece a sua ordem. 3. O homem pobre que oprime os pobres é como chuva, que a tudo arrasta e deixa o trigo. Ou seja, ele deixa o alimento, ele deixa para lá. Só que o homem pobre aqui, você pode pensar, mas acho que Salomão não prestou atenção. Não, o homem pobre que oprime o pobre, que às vezes ele tem um pouquinho a mais. E sempre vai ter um que vai ter um pouco a mais do que ele. E aqui também você pode entender, Salomão querendo dizer para você, que é o homem pobre de espírito, que ele oprime o pobre, porque ele quer aquele cargo, né? Aquela função, aquele destaque, né? Seja ele ministerial, seja ele numa empresa, né? Numa instituição, principalmente, conforme eu falei inicialmente, principalmente na área política, né? Seja da empresa, seja da faculdade, né? Seja até mesmo na área política, na família, ele quer sempre liderar, ele quer sempre falar, ele quer sempre ter a razão, né? Ainda que ele não tenha, ele quer que você entenda ou ache ou acredite que ele tem a razão. Vamos continuar. Agora nós vamos para o 4. Os que desamparam a lei louvam o perverso, mas os que guardam a lei se indignam contra ele. Ou seja, aquele que guarda a lei, a gente já aprendeu também sobre isso, né? Esconde a lei, né? Decora, né? Medita, conforme diz a palavra, medita de dia e de noite. Aquele que faz isso, ele, aqui Salomão diz o seguinte: os que desamparam a lei louvam o perverso, porque ele não tem conhecimento, ele não tem entendimento, então ele acha que tudo que o rapaz está falando, a moça está falando lá, a pessoa está falando, é aquilo, né? Ele se deixa convencer. Porém, Salomão explica no segundo texto do 4, diz assim: mas os que guardam a lei se indignam contra ele. Você fica indignado, você fica não revoltoso, mas você fica sabendo que não é verdadeiro, né? Aqui Salomão explica isso. A gente vai agora pular para o 6, diz assim: melhor é o pobre que anda na sua integridade do que o perverso nos seus caminhos, ainda que seja rico. Ou seja, o pobre ele tem mais dignificação, né? Ele é mais digno, ele é mais correto, de acordo com a palavra de Deus e com a sabedoria que Deus deu a Salomão, do que o perverso, que anda nos caminhos e ainda que ele seja rico, porque ele, por ser perverso, ele vai perverter todo mundo, né? A todo custo.
Vamos pular para o 8. Diz assim: o que aumenta os seus bens com juros e ganância, ajunta-os para o que se compadece do pobre. Vamos repetir? O que aumenta os seus bens com juros e ganância, ajunta-os para o que se compadece do pobre. Ele se junta com aquilo que é do pobre, com aquilo que o pobre tem de forma sacrifício, de forma dificultosa, né? E ele se junta, ele é tão ganancioso que ele junta, mas ele é pobre de espírito. Ele não junta para dar para outra pessoa, para fazer uma filantropia, para poder fazer uma benevolência, né? Ou para ter algum destaque. Ele se junta para si, né? Porque ele também é egoísta, né? Vamos pular lá agora para o 12, diz assim: quando triunfam os justos, a grande festividade, quando, porém, sobem os perversos, os homens se escondem. Interessante que se você parar para prestar aqui e trocar até a versão, é mais ou menos, além das mesmas palavras, né, o mesmo significado. Salomão foi específico quando falou sobem. Vamos repetir? Só para ficar mais fácil para você entender? Quando triunfam os justos, a grande festividade, a grande festa, a grande alegria, né? Aquele alvoroço todo. Quando, porém, sobem os perversos, os homens se escondem. Ou seja, quando ele sobe de posto, se você conseguiu discernir, olha o discernimento aí, a sabedoria. Quando você conseguiu discernir que aquele homem, né, aquela mulher, né, naquela posição, ele é um perverso, aqui Salomão diz que os homens se escondem. Ou seja, ele tenta se esquivar, né, tenta se esconder na medida do possível. Então, ele tenta se preservar, né, ele sai de fora, sai de cena, né, conforme a gente costuma dizer. Agora a gente vai pular para o 15, depois 16. Diz assim, um coladinho no outro. Diz assim: como o leão que ruge e o urso que ataca, assim o perverso que domina sobre um povo pobre. Aqui Salomão faz uma comparação. Quem seria maior que um leão? Aí o pessoal da biologia, da zootecnia, né? Da veterinária, quem seria maior no sentido de sagacidade, inteligência e até velocidade? Aí eu sei que vocês vão dizer que é o leopardo, o guepardo, enfim. Mas aqui é o mais temido, tanto é que ele é conhecido como o rei da floresta. E aqui Salomão fala o quê? Como o leão que ruge e o urso que ataca, o urso é maior, né? Que ataca o leão, que faz aquele barulhão todo que a gente já conhece, que só de quem já está até acostumado sabe discernir. E o urso que ataca, assim é o perverso que domina sobre um povo pobre. Ele vem com aquela fome de leão, conforme a gente diz, né? Ô menino, você tá com fome de leão hoje. E como o urso, né? Aquele urso que abraça, que esmaga, né? Que quer te afagar, mas que na verdade ele quer te atacar, né? Te machucar. 16 diz assim: o príncipe feito de inteligência multiplicam as opressões, mas o que aborrece a avareza viverá muitos anos. O príncipe falto de inteligência multiplica as opressões. Aquele cara que não é muito sagaz, que não é muito esperto, ele tá ali porque ele bajulou alguém, a gente também já aprendeu sobre isso, ele é filho de alguém, conhecido de alguém, né? Ele puxou o tapete de alguém para estar ali, então ele é príncipe naquela empresa. Ele é falta de inteligência, então ele multiplica as opressões, porque ele vai oprimir, às vezes, um que está agindo de forma correta em detrimento do outro, que está fazendo a coisa certa, né? Porque sabe do que é fazendo, não vai se corromper. Vai fazer aquilo que é honesto, verdadeiro. Mas o que aborrece a avareza viverá muitos anos, ou seja, aquele que não fica ligado, né, na situação financeira da empresa ou na situação financeira, ainda que ele precise, mas ele não se corrompe porque ele teve uma boa educação, uma excelente educação, ele viverá muitos anos. Olha a longevidade aí, promessa de Deus, né? Na vida daquele ou daquela que é assim, que age assim. Agora nós vamos pular para o 20, para o 21, diz assim: o homem fiel será acumulado de bênçãos, mas o que se apressa a enriquecer não passará sem castigo. Ou seja, aquele que é fiel. Fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Quantos de nós já não ouvimos, né? Não conhecemos essa palavra e essa palavra, né? Que a gente ensina para as crianças a palavra dos talentos, lá de Mateus. O homem fiel será acumulado de bênçãos, mas o que apressa a enriquecer não passará sem castigo. Em algum momento ele vai ser castigado pelo dono da empresa, vai perder o cargo, a chefia, vai perder a confiança,
né? Ou vai demorar muito para exercer novamente, porque ele vai sair da empresa ali, daquele lugar queimado, mal visto, mal falado, né? A gente sabe disso. E o 21, parcialidade não é bom, porque até por um bocado de pão o homem prevaricará. Ser parcial, eu gosto mais dele, então eu vou adular mais esse funcionário, porque ele sempre traz um cafezinho, ele vai viajar, ele sempre traz um presentinho para mim, ele sempre me lembra de mim nos feriados, né? Nas festividades da empresa. Olha aqui, o que Salomão fala? Parcialidade não é bom. Seja íntegro, né? Sejamos justos, honestos. A gente já aprendeu lá atrás sobre o justo juiz, né? Que exerce a verdadeira justiça. Nós, por nós mesmos, não vamos conseguir, mas através da sabedoria de Deus a gente consegue. Parcialidade não é bom, porque até por um bocado de pão o homem prevaricará, até por causa de uma migalha, por causa de um aumentozinho de salário ou por um cargo tão cobiçado, né? O homem vai prevaricar, ele vai mudar a sua conduta. Nós já estamos encerrando, é o 28. Quando sobem os perversos, os homens se escondem, mas quando eles perecem, os justos se multiplicam. Você já ouviu isso? É o 12. Vamos lá? Quando triunfam os justos, a grande festividade, a grande festa, a grande alegria. Quando, porém, sobem os perversos, os homens se escondem. E aí Salomão repete, frisa bem, não esquece. Quando eu falei no 12, olha aqui no 28, até para encerrar. Quando sobem os perversos, quando ele ocupa um cargo, né, uma chefia, uma liderança, quando ele é promovido, a promoção não é o subir de escadas, subir de degraus. Quando sobem os perversos, os homens se escondem. Mas quando eles perecem, os justos se multiplicam. Ou seja, quando eles perecem, quando eles caem, quando eles morrem, quando eles saem daquela função, os justos se multiplicam, porque aí há alegria. Aquele que é verdadeiramente justo, né? Não só nos caminhos do Senhor, mas profissionalmente falando, né? De forma educada, né? Ele se alegra e aí ele se multiplica. Então, na manhã do dia de hoje, fica aqui essas dicas para esse novo ano que a gente já iniciou, né? Espero que Deus tenha abençoado a vida de vocês durante todo esse ano dificultoso de 2021, mas Ele é conosco. E saiba, e tente discernir, ore pelo Brasil, né? Nós devemos orar principalmente pelos nossos líderes, né? A Bíblia, a palavra de Deus nos ensina a respeitamente sobre isso em Salmos. Ore, porque Deus fará grandes coisas na nossa nação, seja a sua nação coração, seja a nação familiar, seja a sua nação profissional e principalmente seja na nossa nação brasileira. Deus te abençoe, um ótimo romper, virar de final de semana, né? Para que Deus te abençoe, para que sejam prósperos os seus dias e mais do que isso, sejam dias sábios, né? Com a sabedoria que vem do alto, com a verdadeira justiça, sem corrupção, sem corruptela, sem o jeitinho brasileiro, tão conhecido e tão famoso, inclusive, aí fora. Deus te abençoe, amanhã do dia de hoje, até o nosso próximo vídeo, se Deus assim permitir. Tchau, tchau.